Olá, Marias! Tudo bom com vocês? Seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Super Bloom, o podcast do Movimento das Marias. E se você está aqui pela primeira vez, já sabe, se inscreve, curte, compartilha, manda para todo mundo para não perder nada do nosso podcast maravilhoso. E também siga a gente nas outras redes sociais, Instagram, TikTok, porque a gente é dessas agora, então muito pra tudo quanto é lugar, tá? Então, esteja com a gente lá nesses importantes canais também. Tem muita novidade, muita coisa boa acontecendo por lá. E você já sabe que quando aparece só nós duas assim, desse ladinho de cá, o que acontece? Temos o quê? Uma convidada maravilhosa, muito especial aqui conosco, que vai compartilhar sobre um assunto que é novo, mas não é. Talvez uma nova perspectiva? Talvez, quem sabe. Quem está com a gente hoje é Maiara Lima, escritora, mãe, dona de casa, esposa, and nossa amiga. And líder de mulheres. And líder do Ministério de Mulheres da IEB Linhares. Seja bem-vinda, amiga. Muito bom te receber aqui. Muito obrigada, meninas. Eu tô, assim, me sentindo muito honrada desde que eu recebi o convite. Muito privilegiada. E eu tô muito alegre de estar aqui com vocês. Estar com as minhas amigas. E aí, fique com a gente e descubra sobre o que nós vamos conversar com a Maiara hoje. Quem tem um palpite? Quem tem um palpite? Quem tem um palpite do que nós vamos conversar? Se você não conhece a Maiara, você vai descobrir depois da vinheta. Vamos lá. Amiga Maiara, se apresente para quem não te conhece. Meu nome é Maiara, eu sou casada com o Gabriel há 10 anos. Nós temos 2 filhos, o Daniel, que está com 3 anos, a Elisa, de 1 aninho. Sou formada em psicologia e eu fiz uma especialização na infância e na adolescência. Muito bom. E também sou escritora. É isso aí, vamos falar sobre esse livro hoje aqui também. Amiga, você fala muito sobre maternar com o Espírito Santo. Fala pra gente, explica pra quem tá nos ouvindo, o que é isso? O que é maternar com o Espírito Santo? Então, tem pouco tempo que eu conheço o Espírito Santo. Já tem alguns anos, né, que eu sou evangélica, que eu estou na igreja, mas foi somente em 2018 que eu fui conhecer o Espírito Santo. Então, é bem recente. Mas depois, assim, que eu aprendi sobre ele, minha vida mudou. E eu vivo uma vida muito consciente da presença dele. De que ele é o meu amigo, de que ele habita em mim, de que ele está comigo, de que ele é meu consolador, de que ele me ensina todas as coisas, né, como a palavra fala. Então, antes de ser mãe, mas quando estava ali naquele processo, né, pensando na maternidade, eu fiz uma oração. Eu falei assim, Espírito Santo, eu quero que você materne comigo, porque eu não sei ser mãe. Então, eu preciso de você, eu preciso que você me ensine a criar os meus filhos, eu preciso que nas situações que eu vou viver na maternidade, você me ajude, você me ensine. Então, hoje, né, hoje como mãe, o Espírito Santo, ele é a pessoa que está comigo. Ele é a pessoa que me ensina o que eu vivo com os meus filhos, né, na minha casa. Não é diferente do que outras mães, né, vivem, mas a forma que eu vivo, eu tento buscar sempre a perspectiva do Espírito Santo nas situações. Nessa oração que você fez, dizendo ao Espírito Santo que você não sabia ser mãe, tinha alguma coisa em específico que você olhava para você e falava, meu Deus, no dia que eu for mãe, essas questões, tinha alguma coisa que levava você a acreditar que você não tinha capacidade de maternar sem o Espírito Santo? É a responsabilidade mesmo. A responsabilidade de você estar criando um ser humano. Então, assim, eu sempre tive contato com criança. E a criança, ela não é um robô. Ela é um ser humano. E Deus já colocou ali dentro daquela criança. A criança, ela não vem, assim, uma página em branco. Deus já colocou muitas coisas ali dentro dela. E eu, antes de ser meu filho, né, de Deus ter confiado a mim, é filho de Deus. Então, assim, é muita responsabilidade. Então, Espírito Santo, eu dependo de você, eu preciso de você, porque eu estou, né, eu vou criar, né, na época eu não estava grávida ainda, eu vou criar um filho de Deus. Então, eu preciso da sua ajuda. É aquela coisa assim, sabe, de você depender do Senhor, e de você entender que se não for Ele, não tem como dar certo.
Então, assim, eu sempre tive muito essa mentalidade, assim. Você falou que foi a partir de 2018, né? Essa experiência mais profunda com o Espírito Santo. Sim. Você estava num processo de querer engravidar? Foi nesse momento que você começou a pensar sobre gravidez, sobre a sua família aumentar? Foi nessa época? Então, eu falo que eu era uma criança querendo ser mãe. Eu sempre fui muito maternal, eu sempre amei criança, eu sempre cuidei de criança. Então, assim, ser mãe sempre foi um sonho. Então, assim, quando eu casei, claro que existia toda uma realidade. Eu ainda estava fazendo faculdade, enfim, estávamos numa adaptação de estar morando numa outra cidade. Então, não era o momento ali. Então, nós nem estávamos conversando sobre aquilo. Só que o desejo de ser mãe sempre esteve dentro de mim. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu amo imaginar. Eu vivo no mundo da imaginação, assim. A gente nem sabe como é isso, né? Então, assim, eu sempre me visualizei mãe. Sempre, na minha infância, na minha adolescência, eu jovem, sempre me vi mãe. Então, isso era algo que estava sempre pulsando dentro do meu coração. Então, quando eu fiz essa oração, nem estávamos ainda conversando sobre isso, mas eu sempre li sobre, até mesmo por causa da faculdade, eu sempre soube a área que eu queria. Eu sempre soube, eu quero trabalhar com criança, eu quero trabalhar com adolescente. Então, eu fiquei 5 anos e meio fazendo faculdade, porque eu tive que transferir, e todo o meu estudo foi voltado para criança, foi voltado para a infância. Então, eu vi muitas realidades ali. E eu falava assim, Deus, eu preciso de você, eu preciso de você. Mas, assim, não foi numa época que eu estava já pensando, mas era algo que sempre teve dentro de mim. Você falou, né, que já era evangélica há muitos anos, e em 2018 você começou a conhecer o Espírito Santo com profundidade. Você pode compartilhar com a gente se aconteceu algo, teve alguma experiência, um processo que foi um marco para você e que te impulsionou a essa intimidade? Claro. Nós morávamos em São Gabriel da Palha e nós fomos passar um final de semana na casa da minha irmã. E quando chegamos lá, tinha um casal de pastores. E aí a gente estava ali tomando um café, conversando e ficamos ali o final de semana. Mas quando foi no domingo que a gente estava indo embora, esse pastor, ele começou a orar por nós, por mim e por Gabriel. E ele começou a entregar ali algumas palavras de algumas coisas que Deus ia fazer. E eu lembro, isso foi no final de 2017, bem no finalzinho mesmo. E aí eu lembro que aquele pastor, ele veio, ele me entregou uma palavra. Sabe quando você tá num ambiente que você fala assim, gente, Deus vai falar algo aqui, só pra mim. E esse pastor, ele veio com tanto amor, com tanta graça, e ele começou a falar que eu estava como aquela mulher de Cantares, que o noivo vinha, batia a porta e chamava, mas a noiva não se levantava, a mulher não se levantava. E ele foi falando aquilo, só que assim, em momento algum eu senti acusação, peso, nada. Foi muito amor, eu vi muito amor de Deus, era Deus me despertando mesmo. E quando a mulher se levanta, o noivo já tinha ido embora. Sim. E eu voltei para casa com aquilo assim, dentro do meu coração, assim. E eu comecei a chorar, e eu chorava, mas assim, foi um choro de semanas, mas eu ainda não sabia descrever em palavras o que tinha acontecido. E aí, um dia, sentada, sozinha, chorando, falando, Deus, o que está acontecendo? E ali me veio, você está sentindo uma dor, porque você me deu muitos nãos. Uau! E ali eu me quebrantei, eu chorei, eu pedi perdão para Deus, eu falei, como assim, Deus, eu tô te dando não? Como assim? Olha tudo que você é para mim, olha toda a minha história, eu consigo ver o Senhor em toda a minha história, quantos nãos eu te dei. Então, sabe aquela tristeza para arrependimento? Foi exatamente isso. E ali eu falei, não, eu vou começar a ler a Bíblia assim, de uma forma intencional, eu quero conhecer o Senhor. E ali eu comecei a ler a Bíblia, mas também, na época, eu comecei a ouvir pessoas como Luciano Subirá. E ele sempre foi uma pessoa que falou muito sobre o Espírito Santo. E eu comecei a ouvir o Luciano Subirá falando sobre o Espírito Santo. E eu fiquei, assim, maravilhada. E, gente, para vocês verem, né, é algo tão, assim, às vezes, distante para algumas pessoas. A minha mãe estava na igreja há muito mais tempo do que eu. Quando eu falei para ela do Espírito Santo, eu lembro até hoje, ela falou assim, da pessoa, de quem ele era, ela também ficou assim, meu Deus. Nunca pensei dessa forma. De assim,
do Espírito Santo, dessa presença que Jesus deixou conosco, que está aqui dentro de mim, está aqui, sentado aqui conosco, sabe? E ali eu fui aprendendo sobre o Espírito Santo. E aí eu comecei a ser muito intencional. E aí estudar sobre ele, mas me relacionar também com ele. Conta pra gente algumas experiências práticas que você teve na sua maternidade, na educação dos seus filhos, que não, porque você ouviu o Espírito Santo, ou porque o Espírito Santo te direcionou, e que você possa ensinar, que você possa dar esses exemplos para as mães, da diferença que é maternar com o Espírito Santo. Então, eu tenho várias experiências. Seleciona algumas, só pode ficar aquele gostinho de... Já tem alguns anos já, né? Então, eu lembro da primeira noite do Daniel em casa. E a gente tinha preparado, né, todo aquele quarto. Eu sempre tive, assim, dentro de mim. Meus filhos vão dormir no quarto deles desde a primeira noite. E ali, quando anoiteceu, fiz ele dormir, coloquei no berço. E ele fez aquele primeiro soninho. Mas depois começou a chorar. E foi, assim, a madrugada inteira. Toda hora que a gente colocava o Daniel no berço, ele chorava. Aí ficou eu, Gabriel e a minha mãe, que estava aqui em Linhares para nos ajudar, revezando ali com o Daniel na madrugada. E eu lembro que, quando foi a minha vez de descansar, e eu estava dentro do quarto, eu falei, Espírito Santo, me ajuda. Como e o que eu posso fazer para que o Daniel, ele se sinta seguro, para que ele se sinta acolhido, sabe? Protegido ali, dentro do quarto dele, no berço dele. E o Espírito Santo, ele me lembrou algo. Ele me lembrou de um vídeo que eu tinha assistido, de uma mulher ensinando a fazer um ninho com toalhas. E eu lembro que eu assisti esse vídeo, eu falei, nossa, eu vou fazer isso daqui. Mas depois são tantas coisas que você esquece. E ele me lembrou. E na hora eu peguei as toalhas, fiz um ninho, coloquei aquele ninho bem aconchegante e deitamos o Daniel. Problema resolvido. Então, assim, foi algo que ele trouxe à minha memória. Foi o Espírito Santo que falou isso comigo. E isso é algo que nos marcou muito, sabe? Digamos assim, a gente já tinha, né, tido experiência ali na gestação, no parto, mas agora era com ele, assim, né? Com a pessoinha ali. E também eu tive uma experiência que essa eu falo assim, essa ela me marcou muito, que foi na minha amamentação. Quando, no meu processo de amamentar, eu descobri que eu tinha baixa produção de leite. Né, tive várias consultoras de amamentação que me ajudaram, fiz várias coisas, mas nós chegamos nesse diagnóstico, você tem baixa produção de leite. E para ajudar ali o Daniel a amamentar, o que a gente fez? A gente fez um processo de translactação. Para quem não sabe, a translactação você coloca o leite, seja algumas mães, né, que têm leite materno, outra fórmula, no meu caso foi fórmula, num potinho, você vem com uma sonda e você coloca a sonda junto do seio. E esse foi o meu processo de amamentar o Daniel. E foi muito difícil. É um processo muito desafiador. As madrugadas eram muito difíceis. Eu ficava com muita raiva, eu ficava muito brava. Era uma batalha na minha mente, porque vinha muita acusação. Quanta incompetência, você não tem leite nem para amamentar o seu filho. Então, eu ficava guerreando com aquilo. E a sonda sai, a sonda machuca, vaza leite, enfim. Só que eu fazia uma mesma oração. Deus, faz um milagre. O Senhor pode aumentar a minha produção de leite. Eu fiz essa oração muitas vezes, durante muito tempo. Até que numa madrugada, o Espírito Santo falou assim, pode parar de fazer essa oração. O Senhor não vai fazer esse milagre. Porque Ele está fazendo um milagre muito maior. Ele está fazendo um milagre na sua vida. Uau. Ele está forjando você nessa situação. Você está se tornando uma mulher mais perseverante. Uma mulher que suporta, uma mulher que aguenta. E mais do que o leite materno, o Daniel vai precisar que a mãe dele tenha essas características. Uau. Então, assim, e na época Deus até me deu uma palavra, né, que está em Tiago, que fala, tende por alegria, passar, né, por diversas provações. Então, assim, aquilo mudou a minha perspectiva, não mudou a realidade. Sim. Continuou sendo difícil e eu só parei, porque eu também falei assim, tá bom, já entendi. E aí eu só falei assim, no dia que for para parar, me fala. No dia que o Senhor falar assim, agora pode parar, me fala. E aquilo mudou a minha perspectiva.
continuou sendo difícil, mas eu entendi que Deus estava fazendo um milagre muito maior, que era um milagre em mim. E quantas vezes a gente fica cego com as nossas orações, né, Mai? A gente quer que Deus mude a circunstância, Ele quer que mude a situação, porque a gente quer que se torne mais fácil, que se torne mais leve, que se torne mais simples, que se torne mais confortável. Mas a gente esquece de... que Daíse fala o tempo todo, Deus usa tudo, né? Deus usa tudo. O que Ele quiser usar, Ele usa. Então, as circunstâncias difíceis, né? Os desafios que a gente tem, eles nos forjam para momentos e situações lá na frente que a gente não sabe que a gente vai passar. Então, ter essa sensibilidade, né? De estar sempre atento à voz do Espírito Santo, ao que Ele está comunicando, se as nossas orações estão alinhadas com aquilo que Ele quer fazer. Então, isso é algo muito especial, que nós precisamos estar sempre atentos. E talvez essa seja uma mensagem para mães que estão nos assistindo, que estão passando por situações extremamente desafiadoras e têm orado. E eu acredito que, se Deus não te der outra direção, como foi com a Maiara, continue orando. Persevere, né? Continue orando pela cura, pela transformação, pela mudança do cenário, mas também amplie os seus horizontes de que talvez, mais do que o milagre que você está querendo, o maior milagre seja a sua transformação. E é isso que você falou, né? Deus já conhece os seus filhos e Ele sabe das características que precisam ser forjadas em você para educar esses filhos. E tudo isso é por meio dos processos, né? Então, isso é muito marcante. Dentro de tudo isso, você escreveu um livro, o Semeador. E esse é um livro pro pessoal. Que é infantil, mas também para toda a família. Ele é lindo. Né? Lindo, lindo, lindo. Conta pra gente, amiga, como nasceu esse projeto, e qual é a mensagem que você quer passar com esse livro? Então, o Semeador, ele nasceu da minha rotina. Sentada ali, lendo livro para os meus filhos. Sempre gostei de ler, então, assim, sempre compramos muitos livros para as crianças. E um dia, sentada na sala, no tapete ali, brincando com eles, o Senhor, Ele falou comigo: escreva um livro infantil. Escreva um livro sobre a história do semeador. Porque eu também sentia falta de algo. Eu sentia falta de um livro infantil bíblico que trouxesse a palavra na íntegra. A maioria está modificada, ou são livros infantis que trazem princípios bíblicos, mas não a palavra em si. São inspirados, né? Isso. Então, eu sentia muita falta disso. Então, nós escrevemos, né? Eu e o Espírito Santo, nós escrevemos ali o semeador. Está exatamente como está ali na Bíblia, mas vem também trazendo a realidade ali da criança. Situações que a criança vive, de parquinho, de medo de chuva, de trovão, para elas entenderem. Porque é a palavra, mas também com imagens lúdicas, para que a criança ela consiga ali enxergar o que é uma semente, o que é um terreno pedregoso, o que é cair no caminho e as aves comerem, sabe? O que é um terreno espinhoso, o que é um solo fértil. Então, as imagens, elas vêm aí para ajudar a criança, porque a criança, ela precisa disso. Então, foi algo que o Senhor me trouxe, né? E também para conectar pais com os filhos, porque a leitura, ela conecta. A leitura, eu falo assim, ela tem esse poder de conectar os corações, porque na hora que você está lendo, é olho no olho, pelo menos deveria ser, né? Olho no olho, colo, o tom de voz vai mudar, porque você vai imitar os personagens, então vai ser um momento alegre, pode ser também que seja um momento que tenha choro, dependendo da história, e não tem nenhum problema. Então, é aquele momento, assim, que a criança, ela se sente assim, eu estou sendo vista, ainda mais hoje, né, nesse mundo da tecnologia, a gente está sempre com o celular na mão, está sempre resolvendo alguma coisa, e quando você para ali, é um momento que a criança ela se sente vista, aquele momento de conexão, aquele momento que você também está ensinando ali, né, a criança. E para mim também veio como uma estratégia do Espírito Santo para momentos de pausas dentro da minha rotina. E eu tenho os filhos que eles gostam muito de ler. Então, assim, o desejo deles é que eu ficasse sentado lendo para eles o dia inteiro. Mas em vários momentos ali da minha rotina, eu sou interrompida, vamos dizer assim, por eles. Quero ler, mamãe lê, agora vem a Elisa, lê. E ali eu paro, e ali é uma pausa.
E são pausas que até mesmo o Espírito Santo vai me direcionando ali para, essa pausa aqui para você descansar, para você se conectar, para você assim voltar ali talvez para um equilíbrio, entendeu? Então são estratégias que Deus, né, foi me dando aí na maternidade. Ou seja, esse livro não é só para crianças, ele é para a família. É para gerar uma conexão entre gerações, Isso. né? Para um pai, para uma mãe ler, uma para um avó, filho, uma avó, um tio. Isso. Muito bom. Muito legal. Amiga, eu queria voltar um pouquinho, que a gente caminhou bastante aí já com seus filhos crescidos, vamos dizer assim, já com você. Eu fiquei intrigada nessa questão de orar para o Espírito Santo me ajudar a ser mãe, mesmo quando eu ainda não sou mãe. E aí eu queria voltar no início de tudo, quando você descobriu que você estava grávida e esse processo que você viveu até o parto. Se você quiser compartilhar também a respeito das suas experiências de parto, eu também acho bacana. Né? A gente teve Carol com a gente aí, uns episódios atrás, falando, né, sobre o parto humanizado, a experiência espiritual do parto. Então, eu queria que você compartilhasse com a gente, descobrir que eu estou grávida, como que foi esse processo para você até você receber a sua herança, como diz Carol. Então, vou falar aqui então da experiência do primeiro filho. Então, quando eu descobri que eu estava grávida, gente, quando você vê aqueles 2 pauzinhos, é surreal. Ainda mais depois que você já fez tanto teste, é sempre um pauzinho. Mas conta... antes de você ver. Ah, tá. Porque também tem. Com Maiara nada é muito simples. Entendeu? Sempre tem assim, um na mistério. verdade, vou voltar assim, há um ano atrás, antes de descobrir que estava grávida, eu engravidei no ano de 2021, final de 2021. Lá em janeiro, eu recebi a minha primeira palavra, sabe? De Deus falando ali que eu iria gerar, que eu era uma mulher fértil, que eu iria gerar filhos para ele. Essa foi uma primeira palavra ali que eu recebi. E nessa época, eu e meu marido, nós já estávamos, eu falo assim, a gente estava esperando o Senhor. Não gosto de ficar usando a expressão, a gente estava tentando. A gente não estava tentando. Nós estávamos esperando no Senhor. Então, eu recebi essa palavra, assim, que me encheu de ânimo, sabe? De encorajamento. E aí, 3 meses antes de descobrir que eu estava grávida, numa mesa, num café da tarde, eu recebo uma outra palavra. E a pastora, ela fala assim, Maiara, Deus já te vê mãe. Porque eu tinha algo dentro do meu coração. Sabe aquelas coisas que é só você e Deus? Eu recebia muitas mães me mandando mensagem, perguntando, assim, sobre criação de filhos, às vezes querendo conversar, às vezes mãe de filhos já grandes. Eu ficava assim, meu Deus, mas eu nem sou mãe. Mas eu sempre ia, e eu sempre realmente tinha algo ali para falar. Mas eu ficava assim, Deus, eu não posso ficar falando essas coisas, eu nem tenho autoridade para falar sobre isso, eu nem sou mãe ainda. Só que eu sentia algo, eu sentia assim, gente, eu realmente sei. Mas estava ali dentro. E aí essa pastora falou assim, Maiara, Deus já te vê, mãe. Você sabe mesmo. E ela não sabia de nada. Sabe por que você sabe? Porque foi Deus que te ensinou. Uau. Deus te ensinou a ser mãe antes de você ser mãe. E pessoas te procuram, e pessoas vão te procurar, porque foi Deus que te ensinou a ser mãe antes de ser mãe. E ela não sabia de nada. Não, ela nem convivia comigo. Foi a primeira vez que eu vi ela, era de outra cidade. E ela foi falando isso. Ela falou assim, a semente já está pronta. Não vai demorar. E eu guardei essa palavra comigo. E aí, quando foi no mês de dezembro, eu estava na minha casa, eu recebo um telefonema de uma irmã aqui da igreja. E ela fala assim, nunca tinha conversado comigo. E ela fala assim, Maiara, você tá querendo engravidar? E eu falei, tô. Ela falou assim, então, vem aqui na minha casa. Deus falou que é para eu orar e impor as mãos no seu ventre. Nossa, foi na hora. Quando ela desligou o telefone, já tô chegando. Maiara já estava. E aí eu fui na casa dessa irmã. E ali conversamos um pouco. E ela falou, agora vamos orar. E ela pegou ali, né, o óleo. Na hora que ela colocou a mão na minha barriga, essa mulher gargalhava. Ela gargalhava tão alto assim. E ela falou assim, já está aí. Já está aí. E aí ela foi falando outras coisas. E aí eu voltei para casa, né, contei para Gabriel. E Gabriel falou assim, vida, era numa sexta-feira. Segunda-feira, nós vamos fazer um teste. Se esse final de semana
você não menstruar, segunda-feira nós vamos fazer um teste. E o ano que nós decidimos engravidar foi o ano que praticamente eu não menstruei. Nunca tive nenhum problema, não tinha nada de errado. Mas foi o ano que eu não menstruei. E aí ele falou, chegou segunda-feira, se não tiver menstruado, nós vamos fazer um teste. E aí, tudo bem, foi na segunda, fui trabalhar, saí do trabalho, fui fazer o teste, assim. Gente, quando eu cheguei em casa, positivo. Foi surreal. Gente, é surreal, assim, não tem palavras, entende? E você não se acostuma com isso. Porque depois eu vivi essa experiência no dia Elisa, e, meu Deus, assim, eu falo que é por isso que a ficha demora a cair, porque é algo muito grandioso para a nossa mentalidade humana. Então, assim, todo mundo, quando descobre, fala assim, gente, a ficha não caiu, a ficha demora a cair, porque é algo muito grandioso, assim. E aí, descobri que eu estava grávida, aí aquela festa, né, e falamos para a médica, e ali ela fez um cálculo, né, faz aquele cálculo médico, Mayra, pode fazer um ultrassom, vou fazer um ultrassom que com certeza vai aparecer ali um embrião, vai aparecer alguma coisa ali. Aí tá bom. Aí fomos fazer o ultrassom. E aquela expectativa, né? Nossa, meu Deus. Eu lembro que eu falava assim, Deus, eu não quero perder nada. Eu falava desse jeito, por favor, Senhor, aguça os meus sentidos. Eu sou muito intensa. Aguça os meus sentidos, eu quero ver tudo. E deitei ali, né? Naquela cama e ficamos ali, esperando, olhando para aquela tela, eu e Gabriel. Aí o médico começa. E olha para um lado e mexe para um outro. Nada. E o médico falou assim, Mayara, levanta assim seu abdômen. Ele falou assim, Mayara, não tem nada. Não tem nada aqui. Ele falou assim, você tem certeza? Aí eu fui e mostrei para ele o teste. Aí ele falou assim, olha, pode ser que você perdeu, pode ser que... Bom, a gravidez que não foi para frente, mas você não tá grávida. E ali, naquela sala, eu entrei no banheiro, né, para trocar de roupa, e o Senhor falou assim, está aí. Eles que não estão vendo. Uau. Mas já está aí. E aí eu saí, vesti, né, saí e fui encontrar com meu marido, que já estava fora da sala. E ele falou assim, eu nem abri minha boca. Gabriel falou assim, está aí. Eles não estão vendo. Deus não quer que eles vejam ainda, mas já está aí. E ali, né, nós entramos em contato com a médica. E aí você começa a fazer um exame que é o beta-HCG, né, quantitativo, para olhar, né, a quantidade de hormônio. E ali a gente começou a fazer, né, esse teste e tal, só que ela falou, realmente, Mayra, para quantidade, a gente teve que fazer em colatina, para quantidade de hormônio aí, realmente não tem um bebê dentro do seu útero. Mas mesmo assim, sexta-feira era Natal, e a gente viveu tudo isso, assim, de segunda até quarta. Quando foi quarta-feira, eu e Gabriel falamos, nós vamos anunciar. E eu já tinha tudo pronto, gente. Eu já tinha como eu queria anunciar, eu já tinha mandado fazer as lembrancinhas. Ia pra casa da família de Gabriel, minha mãe ia passar Natal com a gente. Porque a gente nem é ansiosa e animada pra essas coisas. Não. Imagina, né? A gente nem sabe. Fui pra baixo do Gandu pra contar pra minha irmã. Tinha visto bebê? Não. O médico falou que eu tava grávida? Não. Mas eu tinha uma palavra. Eu tinha uma palavra. Eu fui movida, nós fomos movidos pela palavra. E Deus tinha falado. É sobre fé. Essa gestação é sobre fé. Eu lembro que eu ficava ouvindo aquela música da Tamires Garcia, Estrada da Fé, é sobre fé. E no Natal nós anunciamos para a família, na época a gente cuidava, né, de uma célula de adolescentes, e eles acompanharam com a gente, né, esse processo. E anunciamos para ele. Aí depois a gente olhou e falou, vamos pôr logo no Instagram, já tá anunciando pra todo mundo já. E colocamos no Instagram, porque colocar no Instagram é tipo assim, tá anunciando geral. E aí depois que nós, né, fizemos todo esse anúncio, no domingo, voltando para casa, né? A gente estava em Barra de São Francisco. Passamos em Colatina, fizemos de novo esse exame. E aí, quando foi domingo à noite, já aqui em Linhares, já estava lá o hormônio, assim, muito alto. Aí a médica falou, agora tem um bebê no seu útero. Não, agora você não. Viu o bebê que já está. Né? Ó, já tá aqui, falei, ó. E então, assim, e aí a minha gestação, e aí entramos, né, nesse momento, assim, gestação. E eu passei, assim... Passei essa gestação toda com o Espírito Santo. E até o nome, assim, o nome foi o Senhor que deu, o nome do Daniel o Senhor deu antes, né, antes da gente saber. E ali o Senhor, o Espírito Santo, ele foi nos direcionando. Eu passei a minha gestação lendo para o Daniel o livro de Daniel, porque o Senhor falou que era para eu fazer assim. E as mulheres sabem, né, quando a gente engravida, são muitas informações. E eu entrei nessa, porque eu queria ter um parto normal.
E o parto normal, assim, quando você começa a ler, ouvir as obstetras, ouvir enfermeira obstetra, enfim, doulas, vem muito uma informação assim, você tem que lutar por isso. Porque parece assim que o mundo não quer que você tenha esse parto. E eu comecei a me encher de informações, e lendo e ouvindo e tudo. Isso foi tirando a minha paz. Até que um dia eu entrei para dentro do quarto que seria do Daniel. E lá tinha uma parte que o sol estava batendo, e tava luz, e aqui tava sombra. E eu falei assim, Deus, eu vou fazer um ato profético aqui. Eu estou aqui naquilo que a gente chama de luz, cheio de informação. Mas eu vou dar passos em direção àquela sombra, que é o quê? Eu não sei o que vai acontecer. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim e eu vou descansar. E eu não vou ler mais sobre nada, assim. Eu vou descansar no Senhor. Eu vou parar de encher a minha mente com tantas informações, porque eu quero uma coisa. Eu quero o nascimento que o Senhor tem para o Daniel. Eu quero a experiência de parto que o Senhor tem para mim, para ele, para o meu marido. Só que eu tinha uma convicção dentro de mim. Eu sabia que eu teria um parto normal. E ali eu fui dando passos, chorando, dando passos. Eu entrei naquele lugar ali de sombra. Eu falei, Deus, eu me rendo ao Senhor. E ali a minha alma se aquietou. E ali fomos vivendo, né, uma gestação muito tranquila, muito saudável, sem nenhuma intercorrência. Tudo muito tranquilo. E o dia do nascimento do Daniel, assim, o nascimento dos meus 2 filhos, assim, eu nunca vou esquecer. É daqueles dias que marcam a vida da gente. E não é pela dor, mas eu falo assim, é pela experiência que você vive com Deus. Os 2 foram partos normais. Os 2 foram partos normais. E eu falo assim, Deus, tem mulheres que gostam de viver a experiência de estar gestante. Ai, eu amo aquele barrigão e tal. Para mim foi maravilhoso também. Mas, gente, para mim o parto, o parir, ele me marcou a minha família de um jeito que, quando a minha segunda filha nasceu, quando ela saiu de mim, eu falei, Deus, como não querer ter mais filho? Como não querer viver essa experiência de novo? Por causa do encontro que eu tive ali com Deus. É muito intenso. No do Daniel, eu tinha certeza, eu tinha convicção que eu teria um parto normal e que eu teria uma experiência com Deus. Mas Deus, ele fez além. Eu vivi uma experiência em família. Eu e Gabriel. Então, ali, né, em meio às contrações, em meio às dores, o meu marido, ele esteve ali comigo. A gente viveu, assim, de fato, sabe? Aquele uma só carne. Fisicamente, eu que estava parindo, mas quem me ajudou emocionalmente, quem me ajudou espiritualmente, quando as contrações paravam, quem vinha aqui no meu ouvido e falava assim para mim, Jesus, essa foi a frase, o versículo, né? Jesus suportou tudo por causa da alegria proposta. Uau. Suporta, porque a alegria vai nascer. Uau. Suporta. Então, aí vinha aquelas dores que essa hora você não consegue ouvir nada. E ele estava ali comigo e eu abraçando ali ele com muita força, com muita intensidade. E aí passava. E ele vinha e falava, suporta. Uau. A alegria tá chegando. Então, assim, foi uma experiência, assim, com o meu marido. E meu marido, ele é super protetor comigo. Mas ele entrou porque Deus trouxe a mesma convicção. Não era o que ele gostaria lá no início. Ele tinha sido uma cesárea, entendeu? Mas por causa das questões dele. Sim. Mas ali também, né, nas conversas, ele foi vendo ali, né, como que Deus realmente estava naquilo ali. E ele viveu essa experiência ali junto comigo. E quando o Daniel nasceu, foi assim, sabe, você pegar o seu filho e as primeiras palavras, porque eu vou falar isso tanto para ele e para Elisa, as primeiras palavras foram palavras de bênção. Nós fomos abençoando eles ali, nós fomos enchendo eles ali, sabe? De palavras proféticas, abençoando todas as palavras que Deus foi nos falando, já nos comunicando sobre eles. A gente foi liberando ali sobre a vida deles. Declarando o destino deles. É isso. Ali, né? Então, assim, foram experiências muito fortes. Da Elisa foi diferente, né? A Elisa, ela nasceu numa atmosfera, assim. Foi uma experiência muito diferente do que foi ali com o Daniel. Com a Elisa, eu já vivi, o Senhor, ele falava bem assim, enquanto o Daniel eu fui, paguei toda uma equipe, aquela mesma equipe me acompanhou durante os 9 meses, na Elisa o Senhor falou assim, Mara, vai ser diferente. Ele falou assim, eu vou te levar para um lugar de confiar em mim, que você nunca acessou. Então vai ser diferente. Então, eu mudei de médica. Acho que eu tive 2 ou 3 médicas na gestação ali com a Elisa, na segunda gestação. E
E aí o Senhor, ele sempre me falava, vai ser muito eu e você. Vai ser muito eu e você. E aí, no trabalho de parto da Elisa, eu já sabia. Começou a contração na madrugada. Eu falei, é hoje. E eu falei, Deus, fala comigo. E aí, quando eu abri a palavra, o versículo que Deus me deu é o versículo que eu tinha colocado no quarto dela. Aí eu gargalhei, eu falei, é hoje mesmo. Falei, com certeza vai ser hoje. E foi, assim, um trabalho de parto também maravilhoso, super descontraído. Fiquei em casa o máximo que eu podia, né? Com a Carol me acompanhou, né, nas minhas 2 gestações, e foram junto com as minhas amigas ali, nós rimos, nós celebramos, assim, foi muito bom. Assim, isso também tem a ver muito com o meu jeito, eu não foco na dor. Eu sempre nos momentos difíceis que eu passei, e eu passei por muitos momentos difíceis na minha vida, mas depois que eu conheci o Espírito Santo, eu sempre fico assim, por que eu tô passando por isso? Tem algo que você quer me ensinar? Você está me falando algo? Então, eu fico tentando ali buscar a perspectiva dele para aquele momento. Além da situação, além da dor. Então, meu foco não fica na dor. E eu falo assim, eu aprendi algo. A dor, ela é minha amiga. A dor, ela me move. É a dor da contração que faz com que o meu filho nasça. Então, quando eu entendo isso, o que eu faço? Eu quero que essa dor ela fique mais intensa, porque está chegando. E aí, com a Elisa, eu vivi muito essa experiência. Eu e o Senhor. Meu marido estava trabalhando, a minha casa estava cheia de gente. Mas isso não me distraiu. Estávamos ali, eu e o Senhor. Fiquei 1h30, 2 horas dentro de um chuveiro ali, dentro do banheiro. Eu e o Senhor, eu conectando com Ele, sabe? E na hora, assim, que estava perto de nascer, meu marido chegou, fomos pro hospital. Foi muito rápido, assim, o trabalho de parto dela. E eu lembro que é tão surreal quando você vai maternando com o Espírito Santo. Eu cheguei na sala de parto e eu falei assim, eu gritava, porque eu estava gritando. Espírito Santo, por que você quer que ela nasça? Por quê? Porque eu entendo que Deus tem ali a via de parto, às vezes vai ser cesárea e não tem nenhum problema. Mas Deus é o que você quer, não é o que eu quero. Tem aqui, ó, todas essas formas que ela poderia nascer. E eu falava, Espírito Santo, me fala. E ali ele foi me mostrando. E no meio da dor, eu tentando chegar ali naquela posição, no lugar, né, que ele tinha me direcionado. E ali a gente começa, né, aquele trabalho de parto no expulsivo, né, que tá ali, pertinho de nascer. E eu falava assim com o Espírito Santo, você precisa me ajudar, tá doendo muito. E o meu marido, ele tinha me falado algo quando a gente estava no carro, ele falou, você consegue falar em línguas? E eu falei, agora eu não consigo. Mas ele, na hora do expulsivo, o Espírito Santo falou assim, comece a falar em línguas. E ali eu gritei, quem me conhece sabe, né? Que você é bem timidazinha. Então ali eu gritei ali, falando em línguas. Era eu e o Senhor. Foi diferente. O meu marido estava ali, ele viveu tudo ali, aquilo ali comigo, mas assim, foi diferente. E ali a minha filha nasceu, naquele ambiente, assim, naquela atmosfera cheia de glória. Eu estava tão cheia do Espírito Santo que eu tremia, o meu marido teve que me segurar, assim, porque eu peguei a minha filha. E não era um tremer da não era presença, fisiológico. não, era a presença dele ali comigo, entende? Foi algo muito forte. O meu corpo, ele sentiu aquela presença ali tão poderosa. Ele quase não aguentava ali, né? Então, assim, são experiências muito marcantes. Não tem como esquecer. E como que você ensina o Daniel e a Elisa a ouvirem ao Espírito Santo desde cedo? Desde crianças? Então, a gente precisa viver, né? Então, primeiro, sou eu e meu marido. A gente vivendo isso ali e eles vendo. Porque, às vezes, assim, não é nem tanto sobre falar, mas ele vê a gente vivendo isso. Mas, assim, como que nós somos muito intencionais. Então, eu ensino para o Daniel que o Espírito Santo, tanto para ele quanto para a Elisa, ele é acessível. Que ele está ali conosco. Então, vamos acordar, vamos dar bom dia para o Espírito Santo. Daniel, vamos chamar ele para passar esse dia conosco. Assim, com muita naturalidade, entende? Esse é o natural da nossa casa. Entende? Elisa, chama, entende? E tá vendo o anjo? Sim, tá olhando para ali, é tudo com muita naturalidade. Daniel, o que você tá vendo? Agora, né, ele expressa, né, muito melhor, porque tá crescendo. Então, Daniel, o que você tá vendo? Daniel, você teve algum sonho hoje?
Vamos chamar o Espírito Santo, então, para dormir conosco. Vamos chamar o Espírito Santo para se assentar aqui na mesa conosco. Lá em casa, quem conhece sabe que é culto 24 horas. Ele toca bateria, né? Então, ele fica o dia inteiro, enquanto ele está acordado, fazendo culto. Então, ele vai chamando, a gente vai chamando ali o Espírito Santo e vou ensinando para ele. Porque ele está crescendo na realidade do quê? O Espírito Santo está aqui comigo. Ele é uma pessoa, ele mora dentro de mim, ele é acessível. Ele está aqui comigo, mas ele também está com minha mãe, está com meu pai, está com a Elisa. E ali eu tenho ensinado para eles sobre essa presença, que é tão acessível para todas nós. E vou ensinando. Eu até fiz, na época, um curso que chama Educando com o Espírito Santo. É um curso muito bom, que eu indico, é um curso da Gisá. E eu aprendi muito, porque ali, o Educando com o Espírito Santo, ela ensina mesmo na prática você educar o seu filho, sabe? Para conhecer com o Espírito Santo, mas também para eles conhecerem o Espírito Santo. E a gente vai entendendo que nós não somos intermediadoras dos nossos filhos. E ali você vai levando o seu filho. Vou dar um exemplo aqui bem... Era isso que eu ia te perguntar. Você teve alguma experiência, assim, com alguma? Vou falar até de ontem à noite. Nós estamos ali, né, no processo de tirar a mamadeira do Daniel. E aí, ontem eu falei para ele, falei assim, Daniel, você já perguntou para Jesus se é para você continuar tomando mamazinho? Aí, na hora, ele foi e falou assim, Jesus, é para eu continuar tomando mamazinho? Aí eu falei, o que ele te falou? Já por quê, gente? É para nós hoje que é muito difícil, porque nossos sentidos estão muito obstruídos, muito sujos, mas deles não. Aí eu falei, o que ele te respondeu? Ele falou, mamãe, que já é para eu deixar o mamazinho. Meu Deus! Aí ele falou assim para mim, você vai pegar de mim? Aí eu falei assim, não, meu filho. Então, se ele falou, ele vai te convencer também. Porque uma das coisas que o Espírito Santo faz, ele convence o homem. Então, ele vai te convencer. Eu ainda virei para ele e falei assim, você que vai me entregar esse mamazinho. Você que vai virar e vai falar assim, toma, mamãe, eu não preciso mais disso. Porque eu estou saindo do foco para ele ter a experiência dele. Então, não, me dá essa mamadeira que Jesus não falou, me dá. Não. Meu Deus. Você vai ter a sua experiência com o Senhor. E eu sei que isso vai ser algo muito marcante para ele, porque, né, quem tem filho que toma mamadeira, sabe que existe ali até um apego, um afeto, emocional, entende? Né? É algo bem emocional, não é nem mais uma necessidade, assim. É algo bem afetivo mesmo. Então, eu estou saindo de cena para ele ter ali uma experiência com o Espírito Santo. Então, assim, eu já vivi experiência com o Daniel, de estar lendo uma história para ele, e ele falar assim, mamãe, cadê o anjo? Aí eu falei assim, meu filho, nessa história não tem anjo. Só que também a gente vai aprendendo, né? A gente faz escola profética, você vai lendo, você vai estudando. Fiz o curso do Educando com o Espírito Santo e até ali no relacionamento com o Espírito Santo. E Deus já me falou algo. Maiara, presta atenção no que os seus filhos falam, porque eu falo com você através deles. Então, na hora que ele perguntou isso, eu falei assim, tem algum anjo aqui? Aí ele falou assim, tem. Fica aqui, ó, mamãe, do lado da minha cama. Aí eu é grande, ele é grande, porque eu não quero ver, né? Eu quero saber, eu falei, eu quero detalhes, Daniel. Aí ele falou, muito grande. Só que ali depois ele vai viver na vida dele. Pra ele é muito natural. É muito natural. Uhum. Entende? Sim. Muito natural, assim, pra ele. Então, assim, a gente já teve, assim, algumas experiências com o Daniel, dele sentir. Então, o que eu falo, assim, o maternar com o Espírito Santo vai te ajudando a conhecer também a identidade do Filho de Deus. Porque, assim, ele é meu filho, né? Deus me deu essa responsabilidade, ele confiou em mim. Mas, antes disso, ele é filho de Deus. E eu falo sempre, filhos não é sobre pais. Os meus filhos, não é sobre mim, não é sobre Gabriel, é sobre o Senhor. É sobre o propósito que o Senhor tem, e eles são cooperadores nesse propósito, assim também como eu sou cooperadora, né, no propósito do Senhor. Então, o Senhor, ele vai, quando a gente vai maternando com o Espírito Santo, ele vai nos ensinando. Quem é essa criatura que o Criador criou? Você maternar com o Espírito Santo é você, igual eu falei, volta lá, eu vivo uma vida consciente da presença do Espírito Santo. Então, o meu filho e a minha filha, eles são crianças normais. Fazem a mesma coisa que qualquer outra criança. Mas é o quê? Espírito Santo. Quem é essa criança? Deus, você é o criador dela. O que o Senhor colocou aqui dentro dela? Como que eu posso cooperar para que ela se torne quem o Senhor a criou para ser?
E ali também eu vou descobrindo uma sensibilidade espiritual que Deus colocou. Uma criança que ouve, uma criança que sonha. Uma que é mais sensível. Isso, uma criança que é mais sensível. Você entende? E ali você também, o Espírito Santo, ele vai te ensinando como que você vai criar essa criança. Porque não é de qualquer jeito. E o que eu tô falando aqui não é só sobre meus filhos. Gente, isso está disponível para todos nós que somos cristãos. Sim. O Espírito Santo, ele está disponível para todos nós. Ele está disponível para mim, mas ele está disponível para você, na sua casa, na sua realidade, na sua maternidade. Não é só eu, Gabriel, Daniel e Elisa. E ali ele tem me ensinado como cuidar do Daniel e da Elisa. E a estratégia para Daniel não é a mesma para Elisa. É diferente. Até porque quem conhece Daniel e Elisa sabe que, assim, são bem diferentes um do outro, São né? bem diferentes. Então, são estratégias diferentes. São recursos diferentes. A minha fala, às vezes, vai ter que ser diferente. Entende? Porque Deus colocou coisas diferentes. E ali o Senhor... diferentes. Propósitos diferentes. E ali o Senhor, ele vai me ensinando como expor em ambientes, quais ambientes expor, já que eu tenho um filho sensível. O Senhor, ele tem me ensinado aí como ser mãe dos filhos dele. E aí é interessante porque, por exemplo, você falou, o Daniel viu o anjo, falou do anjo. Está dentro da sua responsabilidade de tornar isso também natural, né? Para que ele cresça e desenvolva e entenda esse ambiente como um ambiente natural nosso, né? O sobrenatural, o sobrenatural sendo algo natural, né? E aí, se a gente toma isso como uma coisa muito... Ai, meu Deus, o que ele está vendo? Você acaba criando um medo, um temor na criança de algo que deveria ser o ambiente normal e natural dele ali, né? Mai, você está hoje líder de mulheres na IEB e muitas mulheres aí estão junto com você. Nesse pouco tempo, né, porque é recente, qual tem sido os desafios que você tem visto nas mulheres que te procuram no quesito maternar? Quais são os principais desafios que as mães têm trazido para você nesse tempo? Tem pouco tempo que eu estou liderando as mulheres, né? Mas já tem muito tempo que eu escuto mulheres, até mesmo aqui dentro da nossa casa. E o que eu vejo, assim, existe duas coisas: a culpa e a comparação. São dores que a mulher, ela carrega, independente dela ser mãe ou não. Mas aí, quando ela se torna mãe, parece que isso fica mais intenso. Potencializa. Por quê? A mãe, aqui é porque a gente está falando de mãe, né? Mas os pais não querem causar dano pro filho. Não quer. Você não quer traumatizar o seu filho, você não quer errar. Só que nós somos seres humanos. Então, nós vamos errar. Isso nos leva a um lugar o quê? Nós dependemos do Senhor. Então, assim, falando da culpa, porque existe até um jargão, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. E isso é uma mentira. Só que eu vejo como isso já entrou na mente, no coração de muitas mães. E o sentimento de culpa, ela nos coloca num lugar de inadequação diante de Deus. E aí você sempre sonhou em ser mãe, aquele filho chega, mas você vai errando ali na caminhada. E aí, por causa do sentimento de culpa, você começa a se questionar: será mesmo que eu nasci para ser mãe? Será mesmo que eu deveria ser mãe? E aí você começa a questionar algo que está assim na sua identidade, você começa a questionar algo que o Senhor deu para você. E o que eu falo é, o sentimento de culpa, né? A culpa, ela não vem do Senhor. O Senhor, ele não coloca nenhum peso de culpa. Meu filho mais velho tem 3 anos e meio. A minha filha mais novinha 1 ano. O que eu já pedi de perdão para eles, eu não sei enumerar. Eu erro várias vezes no mesmo dia. Agora, errei. Não vou deixar a culpa vir sobre a minha vida. Eu vou pedir perdão. E aí uma coisa que é interessante talvez de pensar também, você falou que os seus filhos têm 3 anos e meio e 1 ano, e você já pediu perdão para ele várias vezes. E aí, às vezes a mãe pensa, cara, ele não vai entender o que eu tô fazendo, eu não vou pedir perdão para ele, porque ele vai olhar para mim, é uma palavra solta como outra qualquer. Por que é importante pedir perdão mesmo assim, Mari? Eu falo assim, eu gosto muito de falar isso com as pessoas, eu falo, olha, vocês podem achar que o filho de vocês não entendem.
O de vocês, eu não sei, mas os daqui de casa eu tenho certeza que entende as coisas. Porque, gente, a criança, ela entende. Claro que ela não vai entender a totalidade daquilo ali. Mas eu vou mostrar na prática como que ele entende. Eu comecei, já tem muitos anos, né? Tem 3 anos e meio que eu peço perdão por ele. Sim, desde quando ele era bebê, que eu errava ali. Às vezes uma fala, às vezes um comportamento, às vezes um olhar, que eu sei que era aquele olhar, assim, que não era bom. Depois eu via e falava assim, Daniel, me perdoa. Me perdoa porque a mamãe falou assim, 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 e eu estava brava, e vou nomeando, porque ele também vai aprendendo que é emoção, ele vai entendendo que aquela cara é uma cara de braveza. Não é um perdão assim, me perdoa, mas Não. pelo quê? Né? Eu descreve. Eu gosto de voltar todo o cenário, porque eu falei assim, o meu olhar foi um olhar bravo, e aí eu falo, meu filho, me perdoa. Eu não posso falar assim com você, eu não posso tratar você assim. Elisa, a mesma coisa. Elisa, me perdoa. Mamãe não poderia ter falado assim, mamãe não poderia ter agido assim. Eu errei, eu estava brava, eu estava impaciente. E ali eu vou. Aí hoje, qual é o resultado disso? Quando ele erra com a Elisa, ele pede desculpa. Ele vira e fala, né? Porque eles têm uma diferença de idade pouca. Então, existem vários momentos lá de um tomar um brinquedo do outro, e aí dá um tapa, rola uma mordida, né? Não, eu acho isso muito interessante, porque a Gisá no curso, ela fala isso, né, amiga? Que o fato de você maternar com o Espírito Santo, dos seus filhos, né, virem anjo e tudo mais, não significa que não eles são os próprios anjos. Então, como você falou, você tem os mesmos desafios que qualquer outra casa, né? Então, isso é muito interessante de falar. É muito legal o que a Júnia Hayashi, ela falou, né? Os filhos dela batizaram. E aí, ela falou, eles batizaram. Chegando lá em casa, gente, aprontaram tudo que sempre aprontou. Entendeu? Não pensa assim, não é assim. É a mesma realidade. Só que é o ensino, é a perspectiva, a forma que você vai vendo. Maera, seus filhos fazem pirraça, seus filhos fazem birra, eles desobedecem, tudo isso. Mas ali, e outra coisa, eu não nomeio os meus filhos pelo comportamento deles. Fez pirraça, eles não são pirracentos. Minha mãe que fica rindo, né? Porque ele é outra geração. Na minha época era teimosia, hoje é. Nossa, mas é persistente. Nossa, é determinado. Deus, ela ainda fica... ela fala comigo, meu Deus, minha filha, como que seus filhos são determinados, persistentes? E eu falo, sim, mãe, Nabucodonosor não vai pegar meus filhos. Eu falo desse jeito, não vai pegar eles. Tá vendo como que eles não negociam? Características muito boas, entende? Então, eu vou vendo ali, na prática... o Daniel fazendo esse movimento de pedir desculpa pra gente. Às vezes, quando ele vem, fica bravo, porque agora ele tá aprendendo a nomear as emoções, aí ele fala, tô bravo. Ele fala, tô bravo. E aí, às vezes, ele vem e bate, entendeu? Porque tá bravo. E aí, depois ele vem e fala, desculpa, mamãe. Desculpa, fiquei bravo. Então, a criança, ela vai aprendendo ali. Aí agora a Elisa também aprendeu. Culpa. Que culpa. Que culpa. Aí eu falo com ela, porque ela vem, bate nele. Não pensa porque tem um aninho, né? Que não sabe o que tá fazendo. Só esperteza. Então, ela também vai e pede desculpa pro Daniel. E ali a gente vai criando um ambiente de... Nós erramos, mas nós temos um Deus que nos perdoa. Nós temos um Deus que ele não nos rejeita, ele não vira a cara pra gente. Então, se você errou, mas eu já errei tanto nesse dia, eu já errei tanto na minha vida, não tem problema. Deus deu um caminho aí. E eu penso também, ouvindo isso que você está falando, que se a gente não começa no início... nós nos adaptarmos a essa realidade de pedir perdão, de sermos humildes, de voltarmos atrás. Quando eles estiverem maiores, a gente não vai ter essa facilidade de pedir perdão. Então, nós também estamos nos ensinando a fazer o que é certo, né? Amiga Maia, a gente poderia ficar aqui horas conversando com você, porque, assim, que delícia, que maravilhoso. Mas, pra gente encerrar... Que dica, que conselho você daria para essa mãe que talvez está começando, ou essa mãe que já caminhou um pouco mais, que quer começar a maternar agora com o Espírito Santo? Independente se ela está grávida, independente se ela está esperando, independente se ela já tem filhos maiores. Me dei conta hoje que eu posso maternar com o Espírito Santo. Qual conselho você daria para elas? Relacionamento. Eu falo assim, o Senhor nos criou para relacionamento com Ele. Você vê isso na Bíblia o tempo todo. Deus, Ele
Ele quer intimidade. Ele é um Deus que ele quer intimidade. Então, é um relacionamento. Então, assim, quero começar hoje. Então, como que eu posso ajudar você? Não tem uma amiga? Não tem? Você não conta pra sua amiga os segredos? Às vezes, essa amiga é a pessoa que você sempre manda um bom dia, tá sempre ali conversando com ela. Começa a fazer isso com o Espírito Santo. Você não precisa deixar de fazer com sua amiga, não. Mas começa a fazer isso com o Espírito Santo. Isso vai ajudando você a ter uma consciência da presença dele. Se necessário, coloca em algum lugar. O Espírito Santo está aqui comigo. Se para você for difícil viver, ter essa consciência, né, da presença dele. Mas é um relacionamento. Começa conversando com ele. Começa falando para ele aí das suas dificuldades. Para quem está esperando no Senhor. Espírito Santo, me ensina já a ser mãe. Porque eu posso falar, é possível. Você não precisa ter o filho nos braços para você começar a pensar em ser mãe. Você pode agora. Então, para você que tem aí filhos pequenos, adolescentes, talvez está vivendo aí um enorme desafio, Espírito Santo me ajuda. Me ajuda. E ele começa a relacionar, começa a contar para ele as coisas, começa a conversar com ele. É um relacionamento. Talvez você vai entrar e as águas vão estar ali nos pés. Mas quanto mais você vai se relacionando, depois as águas estão nos joelhos e vai aumentando, vai aumentando. E ali você vai se tornando íntima dele. E é relacionamento. Esse é o conselho que eu daria. Se relacione com ele. Converse com ele. No início, se você nunca fez isso, não é fácil. Vai parecer mas até mecânico. Parece que não é tão espontâneo. Exatamente. Mas eu acho que é no caminho dessa busca que a intimidade vem. Exatamente. Foi muito bom, amiga, ter você aqui. A gente sempre bom. aprende muito, né? Aí eu falo que é um privilégio. Essa mesa aqui tem sido uma mesa de sabedoria, mesa de ensino. E você que ficou aqui com a gente, tenho certeza que você também foi muito abençoada. Tenho certeza que independente da sua estação, seja ainda adolescente, porque, como a Mai falou, desde criança, ela já se via mãe. Ou seja, de repente, uma mulher que já tem filhos adultos, você também tem um papel muito importante em influenciar e educar essa nova geração. Não só dos seus filhos naturais, mas também, né, de todos, de filhos espirituais. Então, foi muito bom ter você aqui. Obrigada, obrigada, amor. Obrigada pelo convite. Amei estar aqui, amei conversar com vocês. Ficaria aqui horas. Vamos fazer parte 2. Parte 2. Muito obrigada por você ter nos acompanhado aqui também. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Que frio, Jesus! Eu tava me vendo. E pra debaixo da mesa, eu tava assim. Gente, foi muito bom. Nossa, passou tão rápido. Muito, muito Meu rápido. Deus, passou.